Fiat Punto usado com câmbio Dualogic. Vale a pena comprar esse carro usado? O que você tem que ficar de olho? Esse é mais um vídeo de guia de usados em parceria com a Garagem Bulgheroni, aqui no Autos TV. O Fiat Punto fez muito sucesso da linha Fiat, né, no Brasil. Era o carro posicionado acima do Palio. Ele praticamente teve dois modelos no Brasil. Esse aqui é o segundo, porque é um 2015, né? Esse carro que ganhou um facelift, ele chegou ali em 2007, era uma alternativa praticamente de um carro médio no Brasil. E ele, assim, teve muitas versões, 1.4, 1.6, 1.8, T-Jet Turbo, sempre com um design muito diferente da linha Palio e um carro bastante equipado aqui para o mercado brasileiro. Ele era realmente o upgrade do Palio no Brasil. E esse carro aqui, que ficou de 2007 a 2016 na linha de produção, teve quase 300 mil unidades feitas no Brasil. Mesmo quando não era obrigatório ABS, airbag, ele já trazia esses itens, então sempre foi um carro extremamente completo, né? Ele teve 6 versões aqui no Brasil. Basicamente ele tinha versões 1.4, 1.6 e 1.8 e a versão também T-Jet, que era a turbinada. E um carro realmente assim muito aerodinâmico, né? O perfil dele, essa é a segunda geração já pós-facelift, né? Esse farol mais arredondado, o para-choque dele que tinha ganho na época algumas mudanças, né? Um aplique, você tá vendo aqui, ó, cinza, tá vendo? Esse também que é o chamado bigodinho, né, na grade, que era muito derivado do Fiat Cinquecento, que já vendia no Brasil, fazia bastante sucesso. Então era um carro com um desenho, uma aerodinâmica muito diferente do Palio, apesar de ser um hatch, ter praticamente as mesmas dimensões, né? A lanterna aqui na coluna C também incorporada, isso era uma coisa que estava muito em uso nessa época. Essa versão aqui é a Sporting 1.6, 16 válvulas, motor e-torque, com o famoso câmbio Dualogic, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui do Fiat Punto. E esse Fiat Punto então tem como pontos positivos o estilo, é um carro com bastante estilo, bacana. Ele tem baixa manutenção, não é um carro que quebra muito, né? Não dá defeito na parte de motorização. É um carro sempre muito equipado também, ele vem com vários itens Bluetooth, por exemplo, ele sempre vem com rádio. Era um carro sempre com uma boa lista, né, de equipamentos de série. E ele também tem um bom desempenho, tanto no 1.6 quanto no motor 1.8, que é usado até hoje na linha do Renegade. E uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, o Punto era o Palio na Europa nessa geração. Lá na Europa o carro menor da linha não existia o Palio, né? Ele não passava ali nos testes de segurança lá do mercado europeu, então eles não tinham Palio por lá. O carro mais simples que existia era justamente esse aqui, o Punto. Não era um carro com porta-malas muito grande, mas tinha suas modernidades, ó, tá vendo? Destravamento elétrico aqui, de acesso ao porta-malas. O porta-malas dele, curiosamente, era menor do que o do Palio, 300 litros, mas ele tinha muito mais espaço aqui, ó, maçanetas ocultas, tá vendo? Aqui, ó, embutidas, muito legal. Essa versão tem bancos em couro, então ele tem bastante espaço aqui na cabine, né, para os ocupantes. Cinto aqui de 3 pontos para a traseira. Ele tinha aqui também o descanso de braço aqui central, né, para você ficar bem posicionado. Os bancos um pouco mais baixos e aqui na dianteira bastante o acabamento, que era muito bom. Ó, tá vendo? O acabamento era muito bom, os bancos meio arredondados aqui com o emblema da versão, que no caso é a Sport. O acabamento era claro aqui por cima e se tratava de um carro bem equipado. Esse carro era referência entre os modelos médios, né, da época. Ele já tinha o painelzinho digital ali, ó, embaixo, tá vendo? Com o bem-vindo, computador de bordo, conta-giros, o volantão grande da linha do Punto, né? Ele já tinha alguns comandos, né? Aqui, por exemplo, a saída de ar era bem caprichada, com o fluxo e tudo mais. Então ele tinha um acabamento superior, né? Tá vendo? Em 3 níveis, um superior, um médio e aqui o acabamento central, que tem uma superfície diferente. Esse carro já tem, inclusive, controle de estabilidade na época. Esse aqui vem com rádio com Bluetooth, com CD na época, então não dá para trocar, porque ele já vem embutido no carro. Essa versão aqui, ar-condicionado, que é do tipo manual, mas tem um ar-condicionado aqui. Um porta-garrafas aqui, na verdade, né? E desse lado você tem o câmbio Dualogic, o famoso, temido câmbio Dualogic. Chave dele do tipo canivete, então era uma coisa moderna, né, para a época, chave canivete, vamos colocar aqui. Não era partida por botão, ele fazia o check aqui, né, do motor, tá vendo?
ligou. E aí a gente tem então o carro com todos os comandos que a gente está vendo aqui. Uma das curiosidades, né, que ele tem os modos aqui de condução, tá vendo? Normal, autonomia para privilegiar o desempenho, tá vendo? Então ele tinha esse botão aqui que fica exatamente aqui embaixo e era uma das modernidades do Fiat Punto. Em termos de motorização, a gente tem o famoso, conhecido e usado até hoje motor e-torque. Manutenção do motor, pessoal, não tem segredo, é um motor bem simples, já moderno, né? Comando de corrente, é um motor com baixo índice de problema, só as providências, né, tranquilas, olhar o óleo, nível, né, olhar o líquido do arrefecimento também, né, ficar de olho se já foi trocado, se tem vazamento, como é que tá. Esse aqui nem foi lavado o motor ainda, né, mas você, quando o carro não tem o motor lavado, você vê se ali embaixo tem algum vazamento, alguma coisa. E são providências bem simples. A gente vai falar de preço de peças e outras questões desse carro também. E o que a gente tem de pontos de atenção do Fiat Punto Dualogic? Então, primeira coisa, algumas pessoas reclamam um pouco do consumo. É motor aspirado, ele consome um pouco mais. Outra queixa, que o porta-malas é pequeno, né? Menor do que o Palio da mesma época. Outra coisa que você precisa saber, o sistema de som dele tem um Bluetooth, mas ele não é de áudio Bluetooth, é para você responder mensagens, então ele não tem o sistema de áudio, mas dá para você adaptar e colocar uma outra solução para ouvir música por meio do seu celular. Agora eu vou explicar para você como é que funciona o câmbio Dualogic, mas você precisa saber de uma coisa, tá? Quando você vê anunciado ali, né? Ah, é o Renault com câmbio EasyR, né? Meriva EasyTronic, Volkswagen com câmbio iMotion, e o pessoal costuma errar e escreve o seguinte: automático. Esse carro não é automático, ele é automatizado, ele tem um câmbio manual normal com um sistema que faz a troca de marchas. Então, o certo é dizer que é um câmbio robotizado e não automático. E como que funciona, né? É bem simples. O carro está na posição neutra. Então, a partir do neutro, ele vai ficar parado sempre no neutro. Aí você traz ele para o meio, tá vendo? E você vai colocar ele no modo automático, no drive, né? Ou no modo manual. Você tem como trocar as marchas, né? Aqui, tá vendo? Ó, sobe marcha, desce marcha, dá para você usar esse comando aqui. E neste caso aqui, nesse carro, a gente tem aqui também, tá vendo? Ó, você tem as aletas atrás do volante, mas em geral não tem isso. Então a troca você vai fazer mesmo, se você quiser usar o modo manual, para cima e para baixo. Eu acho que carro automático não faz sentido você trocar de marcha manualmente, então vai colocar no drive e vai dirigir tranquilo. Vai estacionar de ré, coloca assim, a ré, e tranquilo. Parou ele, coloca lá no neutro e aí você puxa o freio de estacionamento. É assim que você maneja esse câmbio Dualogic. É bem fácil. E se você vai comprar um usado, tem que ficar de olho no que foi feito exatamente. Esse câmbio, ele teve um histórico de problemas ao longo de toda a vida. Muita gente fala, ah, mas ele é lento, troca a marcha muito lenta, ele é meio ruim de fábrica. Ele é uma característica, ele é assim mesmo, tá? O câmbio, ele automatizado, ele é assim, essa é a característica do carro. Agora, sobre essa questão do câmbio, você tem mesmo que ter um cuidado especial, isso faz parte. Esse carro aqui teve as engrenagens trocadas. Então, se você vai comprar um, não é que ele é sempre ruim, né? No caso da Fiat, ele teve um histórico de problemas e a Fiat fez 4 recalls, né, nesse carro. Então você tem que ficar de olho no carro que você está comprando, 2013, 14, 15, ver qual que é o recall que tem pendente para você fazer. A marca tem que fazer o recall para você não ter problemas. E mesmo assim, você tem que ficar de olho em algumas coisas quando você compra câmbio Dualogic. Então, ao longo da história dele, a Fiat fez 4 recalls. Isso varia de ano a ano. Você está vendo aí o que precisa ser feito, mas em geral, atuador da embreagem é um item que precisa ser trocado. Se você comprar um carro, pesquisa pelo chassi, pelo número se foi feito, senão você faz de graça na concessionária. E a troca de óleo do câmbio Dualogic também foi motivo de recall. Então vamos falar de preço de manutenção, algumas coisas que os donos falam sobre esse carro, né, que são observações aí a respeito dele. Uma, vou fazer um meia-culpa e já vou mostrar para vocês que é aqui, ó. Tá vendo? A lanterna da coluna, isso é super comum, né? Ele tem uma infiltraçãozinha de água, né? Então isso é muito comum, acontece bastante em toda a linha Fiat. No ponto não é diferente, porque aqui, ó, ele acaba rachando um pouquinho de lado, ó, e aí acaba infiltrando um pouco de água. Então isso é muito comum acontecer na linha do Punto, então você fica de olho, porque um par dessa lanterna é bastante caro, tô colocando o preço
aí para você ver, mas a manutenção desse carro é extremamente simples, tá? Para você ficar de olho em alguns itens, saber o preço de algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que costuma dar algum tipo de defeito, sensor de fase dele, do motor. É uma peça de R$160, é um sensor pequenininho e não é caro. Troca de óleo e de filtro, você vai trocar, o custo é mais ou menos R$350, óleo e filtro original custa esse valor. Aquela questão do aquecimento que eu falei, válvula termostática, R$100, então também não é nada muito caro. Parte de suspensão dele, amortecedores, os 4 vai custar pouco, R$650. Se você for colocar um COFAP original e tal, R$1.500 o jogo, os 4. 4 buchas e bandejas aqui, ó. Bucha é uma coisa que normal de carro da Fiat que acaba desgastando e tal. É uma peça que fica aqui dentro de sustentação e isso não é muito caro. 4 buchas e as bieletas custa R$190, então não é nada assustador também. Outra coisa importante, linha de motor aqui, o e-torque, ele não tem correia dentada, ele usa corrente de comando. A corrente é uma coisa que você sempre tem que verificar. A troca dela, você vai pagar na peça mais ou menos R$600. Na corrente de comando, mais a mão de obra. Não costuma dar defeito, não costuma dar problema, mas fique de olho. E ele não tem correia dentada, diferente de muitos outros Fiat que a gente tem no mercado. Outros itens de alimentação que são super comuns, né, no carro, na linha do ponto, combustível adulterado, essas coisas comuns do Brasil, normais, né? Jogo de vela, R$120, jogo de cabos, R$150, bomba de óleo, R$500, então também está muito no preço. E aqui no câmbio Dualogic é que tem aquela questão. Você vai andar no carro, faz teste, vê se tem tranco, vê se tem barulho. Né? Esse aqui eu estava andando com ele, tranquilo, foi feita uma revisão nele. Então se a pessoa fala para você, eu revisei o carro, pede a nota fiscal para você ficar de olho e saber exatamente o que é que foi revisado aqui. Foi feito nesse câmbio aqui a troca das engrenagens. Mas só para você ter ideia, tá? Quanto custam as peças desse câmbio? A embreagem dele, porque ele tem embreagem, custa na faixa de R$1.000. O atuador de troca na faixa de R$950. O motor elétrico da troca do câmbio, R$450. O acumulador de pressão, R$520. A bomba do óleo do câmbio, R$1.360. Então assim, a manutenção dele é cara, se der manutenção. Então se você vai comprar um usado que vai ter um custo legal, dá uma olhadinha nesses itens que eu falei e principalmente se foi feita a manutenção, quando foi feita, isso tem nota para comprovar. Outra dica de ouro, né? Vai comprar um usado, você já sabe, o pessoal da Garagem Bulgheroni é atento. Antes de comprar, eles vão aqui, ó, fazem o laudo cautelar. Isso é um laudo cautelar, ó, fotográfico, com todos os itens do carro, se já foi batido, se já teve qualquer problema, sinistro, quando o carro foi comprado. É um histórico completo. Vistoria cautelar é um item que você precisa fazer antes de comprar qualquer usado. Bom, o Punto é um carro bastante agradável de guiar, né? Quem nunca dirigiu, ele tem essas colunas aqui, a coluna A bem avançada, que pega um pouquinho, rouba um pouquinho do espaço, né? Um ponto cego. Mas o Punto é o carro que inspirou o Palio. Várias mudanças do Palio foram inspiradas no Punto, que veio depois do Palio, né? Ó, e o tempo de troca, câmbio Dualogic, é deixar ele no drive. Ó, esse aqui que tem o travamento automático. Colocou ele no drive, ó, tá em segunda marcha. Ele tem um pouquinho, o tempo de troca é um pouquinho maior do que de um câmbio automático normal, mas vai trocando normalmente. Uma coisa legal desse carro com o câmbio Dualogic é que na descida ele tem o efeito do freio motor, igual de um câmbio manual, né? Então ele vai descendo, ele estava descendo aqui em primeira marcha, né? Ó, e aí você segura bem o carro, diferente, ó, tá vendo? Ele segura bem, diferente de um carro automático que tende a trabalhar com a marcha um pouco mais alta, né? Mas as trocas de marcha aqui até que eu achei bem rápidas. Eu dirigi já outros modelos automatizados e a troca de marcha aqui tá no tempo normal. Ó, tá vendo aqui, ó, tô numa subida, ele da primeira para a segunda, ele às vezes ele demora um pouco mais de tempo para trocar a marcha, mas isso também é uma questão de acostumar. Quando você alivia um pouco o pé, ele já sobe de marcha. Então é pegar um pouco do tempo, né, do câmbio e realmente ficar atento ao que foi feito de manutenção. Isso aqui foi trocado lá, as engrenagens, né, foram trocadas, mas teve recall, né, tem várias coisas que você precisa ficar atento quando o assunto é
Dualogic. O motor em si, ele é sem segredos, ó. Vou pisar mais baixo aqui, ó, ele leva um pouquinho de tempo, que é um motor aspirado 1.6, mas é um motor tranquilo também de manutenção, que é o motor e-torque que a gente já conhece há muito tempo. Então, meus amigos, você vai comprar um desse, procedência. Se você não conhece o dono, aí ele fala, eu revisei o carro, sempre fica de olho nisso. Carro todo revisado, tem nota, foi feita a manutenção, quando foi feita a última troca de óleo. Isso eu dou essa dica para qualquer carro usado que você vai comprar. E no caso do câmbio Dualogic, como eu falei, ele é um câmbio automatizado, não é automático, mas você tendo cuidado com o carro que você está comprando, fazendo o teste antes, ver o que é que foi feito, você viu que as peças são caras, você pode comprar tranquilo. Ele teve um problema ao longo da vida dele, acabou queimando a imagem do câmbio, a Fiat até mudou de nome, né? GSR, depois de Dualogic. Hoje não tem mais esse câmbio, infelizmente a Fiat não compra carros usados com câmbio Dualogic. Ó, dona Fiat, puxão de orelha para você. Mas é um carro legal para quem quer conforto, não quer um câmbio automático, que é bem mais caro. Na linha Fiat não tinha nada automático na época, então o Punto é uma alternativa legal de usado, que eu mostrei aqui nesse vídeo em parceria com a Garagem Bulgheroni. Vocês podem seguir eles no Instagram, tem vários carros legais, com perícia, e eu agradeço pela parceria da Garagem Bulgheroni aqui no Autos TV. Valeu, pessoal, obrigado e até mais.